Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa destinado a compartilhar informações e conteúdos sobre o povo judeu, sobre Israel. Aqui falaremos sobre a tradição, a cultura milenar, os costumes do povo judeu, como também os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização. E também encorajar você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial que é fazer o nome de Jesus conhecido entre os judeus e gentios. Hoje o nosso programa é bem especial, não que os outros não sejam, né? Mas hoje nós vamos bater um papo aqui com alguém que se utiliza, né, dos seus relacionamentos, ambientes de trabalho, para testemunhar de Jesus e entre os judeus. Nós estamos hoje aqui com a presença do pastor Ion Morato. Ion, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite de estar conosco. Romualdo, eu vou te chamar de Júnior, nós somos amigos. Perfeito. Então, prazer estar aqui com você. Deus abençoe, que seja uma conversa boa, agradável, para edificação de quem estiver assistindo. Muito bem, eu compilei aqui algumas informações a respeito do pastor Ion, para que aqueles que não o conheçam possam conhecer. O Ion Morato é pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, no Ipiranga, IPBI, casado com a Márcia, pai do Luca e da Júlia, professor de inglês, professor também no Colégio Mackenzie e também é um dos professores no Instituto Tzadik, no curso Conhecendo o Messias nas Escrituras, na disciplina de Romanos. Tem a sua formação teológica pelo JMC, mestrado também em gestão eclesiástica pela Faculdade Batista Teológica de São Paulo, estudos bíblicos em Israel também pelo Jerusalém Bible Institute, mas a maneira que o pastor Ion gosta mesmo de ser apresentado é simplesmente como servo de Jesus. É isso mesmo, pastor? Servo do Senhor Jesus, candidato a. Tentando aí no Senhor fazer a vontade dele, aquilo que ele nos comissionou para fazer, né? E é isso. Perfeito, Ion. Antes da gente compartilhar, né, você tem certamente aí várias histórias aí no trabalho de evangelização, né, entre os judeus. Queria que você contasse um pouquinho a respeito do seu testemunho de conversão. Como é que você conheceu a Cristo, ao Senhor Jesus e também o Instituto Tzadik e se envolveu, né, nesse trabalho junto aos judeus? A palavra de Deus nos diz assim, né? Lá no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu fui criado no Evangelho, né? Meus pais se conheceram em ambiente eclesiástico, fomos criados no Evangelho, mas até aquele momento em que nós precisamos nos posicionar frente a Cristo, né? Então, entre idas e vindas, teve um dia, eu tinha 22 anos, e tentando fugindo do Senhor, e eu falo que a graça do Senhor Jesus, ela foi maravilhosa naquele momento onde a vida não tinha sentido para mim. E aí eu lembro de eu estar no alto de uma cachoeira lá em Minas Gerais e dizer: se você me ama, não me deixa pular daqui. E se o Senhor me resgatar dessa situação, por uma série de coisas que estavam acontecendo, eu quero ser usado por ti na salvação de milhões. Foi essa oração que eu fiz. E olhando para baixo, né, com aquela voz que dizia para eu pular. Eu lembro que um vento muito calmo me jogou para trás, eu não sei explicar como. Eu sentei, comecei a chorar ali. Ali eu fiz uma oração entregando minha vida ao Senhor Jesus e tudo mudou. Voltei dessa viagem, conversei com a minha mãe, comecei a ler a Bíblia. E eu falei: mãe, eu preciso conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Naquela época, eu queria voltar para o ambiente de igreja, eu estava bem afastado, eu não sabia por onde começar. Fui até a Vila Mariana, a igreja que eu ia, depois de muitos anos, procurei o pastor, ele me recebeu com muito amor, nós oramos juntos no gabinete pastoral e a vida seguiu. E quando eu conheci o instituto, na época se chamava Missão, né?
E eu sempre tive muita paixão pelo povo judeu por causa da minha avó. Minha avó é mineira, né, lá das Minas Gerais, e a fazenda dela era entreposto de Mariana. O bispo de Mariana dormia na fazenda da minha avó. E aquele quarto era aberto só uma vez por ano, que era o quarto do bispo. E a minha avó foi educada, ela foi ensinada as primeiras lições, né, de álgebra, de língua portuguesa, por um missionário pastor, que alfabetizava através da leitura da Bíblia. E o meu bisavô dizia, a Bíblia é o livro do diabo, é o livro preto do diabo. E um dia no intervalo ela abriu lá e viu lá Jesus. Ela fechou. Podia ter visto o diabo, né? Mas viu Jesus, né? Que a Bíblia fala em Jesus, mas menciona o nome do inimigo lá, mas pela graça de Deus ela viu lá Jesus. E o que a encantava era como esse professor tratava a esposa, com muito carinho, assim, né? Coisa que ela não via dentro da casa dela. Os meus tataravós eram muito brutos, né? E aí então, meus bisavós também, ela ficou com aquilo na cabeça. E o tempo foi passando, o professor dava aula assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem é o sujeito, onde está o verbo, e assim o evangelho entrou na minha família, né? No dia que minha avó foi batizada, depois ela procurou uma Bíblia, a história é interessante, que ela queria uma Bíblia, não sabia onde comprar, ela já era casada, meu avô falava, vou ver se eu acho uma Bíblia, aí você para de me encher, né? E ele procurou uma Bíblia e não sabia onde comprar, na cidade. Ele foi fazer a barba, o barbeiro fazia a barba e arrancava a folha de um livro para limpar a navalha. Aquele livro era uma Bíblia, era um Novo Testamento, que entrou na minha família e ela, à luz de lampião, lia aquela Bíblia. Quando ela se batizou, esse professor, esse velho professor, soube, andou 100 quilômetros a pé para presenciar o batismo da minha avó. E a fazenda da minha avó também servia de pousada para judeus que pegavam ouro e iam vender. Olha só. Em Minas Gerais, tudo era feito com carne de porco. Carne de lata, banha. Sim. E quando os judeus passavam por ali, né, e minha avó, no mineirês dela, falava, eles tinham aqueles rabichinhos, peiodo, né? Sim. Chamava de rabichinho. Eles passavam por ali e falavam, Dona Rita, nós só queremos um ovo. Ela cozinhava o ovo e ele comia aquele ovo. Perfeito. Mais nada. Sim. E as fazendas ali não davam pousada, ela dava pousada para os judeus. E ela era muito querida, né? Um deles até deu uma vez uma peça para ela, um pingente, como forma de gratidão. E ela, então, na curiosidade dela, começou a estudar Israel na Bíblia, o que era o povo judeu. E ela sempre contava essas histórias. E aí foi despertada a curiosidade para com o povo de Israel, através dessas histórias. Em suma, é isso. Interessante. Então a história começa bem antes, né? Bem antes. Essa ligação com os judeus já remonta... Nós estamos falando aí dos anos 30, mais ou menos, por aí. Interessante. Muito antigo. E aí você chegou para o Instituto Tzadik, na época Missão Brasileira Messiânica. Meus pais fizeram um curso, né, gostaram muito. Meu pai, minha mãe. Eu lembro que minha mãe ficou em primeiro lugar do curso. Na época tinham muitos alunos. Sim. E meu pai em quinto. E num grupo de 70, 80 pessoas, 10 se formaram, né, e ela ficou em primeiro lugar. Que marcou, eu era pequeno, eu ia junto. Falei, um dia eu vou fazer esse curso. E quando eu voltei dessa viagem, ela falou, vai fazer, e eu fui fazer. E eu lembro que eu dava aula, você falou de ser professor de inglês, eu fui professor de inglês, não sou mais, né? Eu sou professor de ensino religioso no Colégio Mackenzie, né, nos últimos 17 anos. Okay. Muitas histórias para contar. Nós estamos no maior entorno judaico do Brasil, acho que segundo maior da América do Sul, é bem grande, né? Então temos alunos israelitas ali. E um desafio grande, e eles são extremamente respeitosos, né? É muito interessante esse diálogo com eles. E então eu não teria horário para fazer o curso. Eu lembro que eu dava aula num banco à noite para executivos, mas eu falei, eu vou me matricular assim mesmo, eu me matriculei. E falei, Senhor, agora o B.O. é seu, é contigo. Eu quero aprender, eu estou com sede de aprender como evangelizar esse povo, aprender mais do propósito de Deus, enfim, né, em relação ao povo de Israel. E no dia que eu fui dar aula nesse grupo, uma semana antes de começar o curso, o pessoal falou, nós estamos com um problema, precisamos trocar o dia. Tudo bem para você? Eu falei, tudo bem. Obrigado, Senhor. E fiz o curso.
fui orador da turma. Uau! Isso foi 1991. 91. E lá fiquei, aprendi, quis ficar, acabei dando aula, me envolvendo, né, de profecias messiânicas, o Senhor Jesus no Antigo Testamento e todas aquelas evidências que comprovam que o Senhor Jesus é o Messias. Sim. Né? Para você ter uma ideia, a possibilidade de 8 daquelas profecias se cumprirem em Jesus, apenas 8, são mais de 300, né? Se nós desmembrarmos, são mais de 300 credenciais falando do Senhor Jesus. Se nós separarmos apenas 8, e qual é a chance disso se cumprir naquele homem, em Jesus de Nazaré? É simples, você cobre o estado de Minas Gerais com nota de R$20, 1,5 metro, pega uma nota, marca com X, aí eu falo, Júnior, eu vou te soltar num ponto em Minas, qual que você quer? Maneira aleatória. Guaxupé, onde você quer ir? Eu vou ficar aqui em Muzambinho. Tá bom. Eu te soltei lá. Você tem uma chance. Se você pegar uma nota, a nota estiver com a marca que eu fiz, todo esse dinheiro é seu. A chance de 8 profecias se cumprirem em Jesus é a chance de você pegar uma nota que eu marquei. Uau. E dizer, essa é a nota que você marcou, em todo o estado de Minas Gerais. Estamos falando de 8. 8. São 70, 75 diretas e mais de 300 se nós desmembrarmos essas informações. Portanto, Jesus é o Messias de Israel. Antes de nós, então, falarmos, né, como que a gente comunica, né, esta informação aos judeus de que Jesus é o Messias, você citou aqui a irmã Célia e o irmão Ferreira. Eu quero mandar um abraço aos meus queridos irmãos. Fomos juntos para Israel em 2015, né? 2015, fomos juntos. E o irmão Ferreira, a irmã Célia, os pais do pastor Ion, fizemos uma viagem fantástica. Ferreira subiu Massada antes que todos nós, olha com só, 80 anos, né? Com 81 anos. Ele ficava, vamos. E não foi de bonde não, né? A descida que nós fizemos depois. Descemos de bonde e subimos a pé. Subimos a pé. Mas, Ion, para testemunhar de Jesus entre os judeus, nós não precisamos ir para Israel. Nós temos um mandato, né, ir de pregar o evangelho, e temos também, né, na ordem da evangelização, temos o povo judeu, inclusive, com certas primazias, né? Mas para cumprirmos isso, para a igreja cumprir isso, nós não precisamos nos tornarmos missionários e irmos até Israel em busca de judeus? Há um ditado, é um provérbio judeu popular que diz assim: interessante que Deus escolheu o judeu. Mais interessante ainda que os cristãos escolheram o Deus do judeu, mas odeiam os judeus. É muito interessante isso, né? Amar o povo judeu é divino, é uma ordem. A palavra de Deus diz: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins de Pinheiros, onde nós estamos agora, até os confins da terra. Então, obviamente, há missionários lá, o Senhor Jesus tem levantado pessoas em Israel, mas os judeus estão por aí, o povo de Israel está por aí. E a Escritura diz que nós somos devedores, né? Que pela transgressão, Romanos 11:11, pela transgressão deles veio a salvação aos gentios, a nós, Goim, para colocá-los em ciúmes. Então, há um mandato do Senhor para nós pregarmos, em Romanos 1,16, testemunharmos primeiro ao judeu e também ao gentio. Eu lembro de uma experiência no Bom Retiro, né, no de evangelismo, já que nós vamos entrar nessa área, que eu fui falar com o Senhor. Eu falei Shalom, quis dar uma literatura para ele, e ele respondeu com aquele sotaque bem característico: eu não ser judeu. Eu falei, tá bom, não tem problema. Eu vou falar com o porteiro do seu prédio, já que o senhor não quer ouvir. Me desculpa. E eu comecei a falar: qual é o seu nome? Meu nome é Severino. Eu lembro que, né? Comecei a falar: seu Severino, você sabia que há um Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? E aquele homem ia entrar no elevador, né? O seu Severino me convidou para entrar, era um prédio daqueles antigos. Ele parou e ficou segurando o elevador. E eu comecei a pregar para o Severino que Yeshua, que Jesus o amava, que ele era um Messias rejeitado por Israel, que Deus amava aquele povo, não deixou de amar aquele povo, mas por conta do endurecimento deles,
A salvação chegou até o Severino, chegou até a mim. E o Severino ouvindo, receptivo. A hora que eu acabei, ele bateu a porta do elevador e subiu. Mas ele quis ouvir até o fim. Olha só. Para colocá-los em ciúmes, Romanos 11:11. São histórias assim que nós lidamos, né, ao longo da caminhada. E você trabalha ali no Mackenzie, o Mackenzie está em Higienópolis, hoje em São Paulo, né? Bom Retiro já foi um bairro bem judaico, Higienópolis é um reduto, né? E ali também você tem oportunidade, no seu ambiente de trabalho, né? Testemunhar. Como tem sido essa experiência com os alunos? É importante nós dizermos uma coisa aqui, né? O trabalho de evangelismo ao judeu não é um trabalho... Há duas coisas, né? A primeira, que o livro de Gálatas foi escrito para pessoas que queriam judaizar a igreja. E nós não podemos judaizar a igreja. A igreja é a igreja. Ela é composta, sim, de judeus e não judeus que creem no Messias. E cada igreja vai ter a sua especificidade, sua característica, né? Seja de linha reformada ou não. Mas não podemos pensar em judaizar a igreja. Há igrejas, por exemplo, que o pastor usa kippá, usa talit. Isso aqui é um echarpe aqui de inverno, não é talit, né? Mas querem judaizar a igreja. Isso não é para nós. E outra coisa é cristianizar um judeu. O judeu é um povo pronto para receber o Messias. É impressionante isso. O Senhor não nos chamou para cristianizar judeu, não, mas para pregar o evangelho do Messias, Yeshua, o Senhor Jesus, a eles. Né? Porque tudo aquilo do Antigo Testamento, todo o Taná, toda a lei aponta para o Messias, aponta para o Senhor Jesus. E lá dentro do Mackenzie, nós temos que entender que lá é uma escola confessional, presbiteriana, confessional, e se matricula ali quem quer. Né? Então o pai deseja transmitir valores confessionais aos seus alunos. E dentre as matérias ali, né, da grade comum, da base comum curricular, né, nós temos a matéria de ensino religioso, que é a matéria confessional, da qual eu ministro. E o aluno que é um israelita ali, ele sabe que ele vai ter aula de ensino religioso. Como nós temos alunos muçulmanos, nós temos alunos católicos, nós temos alunos evangélicos e temos alunos judeus também. E mesmo ali, essa matéria é ministrada com muito respeito à fé que ele tem. Ok. E eu lembro de um rapaz que ele veio em minha direção, isso já tem alguns anos, e um filho de um rabino, e falou: prova para mim que Jesus é o Messias. E eu olhei para cima e falei: obrigado, Senhor. E eu lembro que eu tinha um ex-aluno também, muito cristão, muito crente, né? E falou assim: eu posso ouvir a sua resposta? Eu fiz assim para ele: ore. Né? Uhum. E eu lembro que enquanto eu falava, ele orava. E eu comecei então profecias messiânicas. Semente de mulher, de Sem, de Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Olha, quando o Messias vier, ele tem que vir de mulher. Isaías 7,14 diz que é uma virgem. Que ele vem da linhagem de Sem, ele é um semita. Ele vem da linhagem de Abraão, vem da linhagem de Isaac, vem da linhagem de Jacó. Seu nome foi mudado para Israel, ele tem que ser israelita. Ele tem que ser da linhagem de Judá, tem que ser judeu. Judeu é da tribo de Judá. Né? Tem que ser um profeta semelhante a Moisés. Ele tem que entrar em Jerusalém montado num jumentinho, ser traído por 30 moedas de prata. Nascido em Belém. Nascer em Belém, tem que ser crucificado. Salmo 22, ter mãos e pés traspassados, ser traspassado por lanças, Zacarias 12. Só que a de Belém, que eu pulei e você lembrou, eu deixei para lá de propósito, eu não falei. Ok. E eu cheguei até aqui. E ele ficou olhando para mim e eu disse para ele: se o Messias nasceu hoje, qual cidade ele tem que nascer? Ele sabia. Ele falou: Belém. E está lá em Micá 5:2. Aí eu citei. E tu, Belém Efrata, é pequena demais para figurar entre os milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu perguntei: se o Messias nasceu hoje, ele nasce aonde? Ele falou: em Belém. Eu falei: mas Belém é território palestino hoje. Se o seu Messias nascer, ele vai ser palestino? E ele ficou bravo comigo. Né?
ficou desnorteado, assim. Pouco tempo depois ele saiu da escola. Mas eu falo, perdemos um aluno, ganhamos 20 mil depois. Né? Agora, por outro lado, nós temos casos assim de respeito, alunos que se formaram em 2009, 2010, até hoje conversam comigo, fazem pergunta. Teve uma aluna judia que me mandou uma mensagem de Natal, e aí eu brinquei, mas você acredita nisso? E aí ela, shalom, e sumiu. Né? Mas às vezes flerta, faz pergunta. E até hoje eu ministro a esses ex-alunos com muito carinho, com muito respeito, porque o Senhor os ama. Sim. E a gente tem histórias assim. Nós temos tanto judeus religiosos, como esse filho de rabino, por exemplo, judeus assimilados, até judeu meio que pendendo para ateísmo, né? Pendendo para ateísmo. Que chegam a dizer, onde estava Deus, onde mais de 6 milhões do meu povo foram mortos? Tem duas histórias assim. Uma foi uma moça também, aluna, se formou, essa nós não perdemos, viu, gente? Ela se formou. Ela falou para mim que esses negócios de Bíblia era tudo mentira. Judia. Judia. Eu estudo aqui no Mackenzie, mas esses negócios de Bíblia é tudo mentira, eu não acredito nisso. E eu falei, você é judia, não é? Ela falou, sou. Eu falei, aonde está narrada a história do teu povo? Porque em nome disso, vocês sofreram muita perseguição, de que não há nada que comprove que vocês são um povo amado pelo Senhor. Mas é a Bíblia que testifica. Ame Israel Rai, que o povo de Israel existe. Nunca parei para pensar nisso. Falei, pense, toda a história do seu povo é fundamentada na Escritura, na Bíblia. Agora, se a Bíblia não é a palavra de Deus, por que vocês estão brigando por aquela terra? Aí ela parou para pensar. Até o pai veio falar comigo depois, né? Agradecendo as colocações, enfim. E a outra questão foi no evangelismo, no Bom Retiro, que eu encontrei um senhor. Ele falou assim, ele disse o nome dele. E ele disse, eu fui capitão do exército russo, lutei na Segunda Guerra Mundial. Eu vi um soldado nazista pegar um bebê recém-nascido e bater com a cabeça na parede. Onde estava teu Jesus, hein? Ele perguntou para mim. E aí, antes eu tinha dito, shalom, ele falou, já sei, você quer falar para mim de Jesus, né? Eu falei, isso mesmo, se o senhor deixar, né? E aí ele me contou essa história. Mas jovem, você está querendo ganhar tempo. Ele me chamou de jovem porque naquela época eu era jovem, né? Eu já fui jovem, já tive cabelo. Né? 1901 de cabelo, faz muito tempo. E aí você está querendo ganhar tempo. Eu falei assim, eu chamei pelo nome, ele identificou o nome. Eu falei, quando Jesus agonizou na cruz, onde o senhor estava? O senhor me perguntou onde Jesus estava quando o soldado nazista bateu com aquele bebê na parede. E a minha pergunta é, onde o senhor estava quando Jesus agonizou na cruz do Calvário? Ele começou a chorar, eu lembro que era inverno, igual esses dias, assim, muito frio. Tinha um carro, um Fusca, ele encostou no Fusca, foi descendo, assim. Começou a chorar e disse, eu sei que Jesus é o Messias, mas eu tenho medo. Eu falei, clame por ele. São histórias assim que nós vivemos. Eu falei, basta o senhor clamar por ele, basta você chamá-lo. Basta você convidá-la, porque os seus ouvidos não estão surdos, nem seus braços encolhidos, para que não possa ouvi-lo. Amém. Nesse trabalho, então, pastor, a gente expõe de uma forma clara o Senhor Jesus, por meio das profecias messiânicas, né? O evangelho não muda, né? O judeu muda ao longo do tempo, né? A maneira de você alcançar o judeu, né? O judeu pós-guerra, o judeu hoje, mas o evangelho é o mesmo, é imutável, é a palavra do Senhor. E isso é exposto, mas também é interessante fazermos algumas perguntas, né? Para fazê-los pensar também, né? E algumas colocações, ainda que fuja do Mackenzie, que saia pela tangente, mas fica lá a mensagem plantada e uma pergunta lá que o faz pensar, né? Eu gosto de dizer que pergunta tem... O ponto de interrogação tem formato de anzol e não é à toa. Né? É claro que pode ser usado de uma forma ruim, uma forma retórica, uma forma marqueteira. Não que o marketing seja ruim, mas às vezes pode. Né?
mas é usado também para fazer pensar. Eu lembro de uma moça que eu testemunhava do amor de Jesus para ela, uma judia, né? E eu gostava de provocá-la com pergunta. E pergunta faz a pessoa pensar. Não é assim que o Senhor Jesus fazia? Que pensais vós do Cristo? Jesus não usou a expressão Cristo, né? Quando nós lemos Mateus 22, ele usa lá, que pensais vós do Messias? Eu fico imaginando ele perguntando isso para os fariseus. Quem é o Messias para vocês? De quem ele é filho? Ah, ele é filho de Davi. Então, como Davi o chama, né, de Senhor? Jesus faz uma menção ao Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse Yahvé ao meu Adonai, né, ao meu Adon, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Como é Senhor se ao mesmo tempo é filho? E a partir daquele dia não fizeram mais perguntas. Então o evangelismo tem que fazer a pessoa pensar. Né? Nós temos que usar aí o ponto de interrogação para a pessoa pensar. Porque às vezes vencemos um debate, nós queremos então vencer um debate, queremos, olha, está vendo, a Escritura ganhou. Você ganha um debate, às vezes perde uma alma. E a palavra de Deus nos chama para pregarmos o evangelho. O que é evangelho? 1 Coríntios 15. Que Jesus é a solução para o pecado, que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, aos 12, e também a mais de 500 irmãos. Depois a Paulo, como um aborto nascido fora do tempo. Isso é o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, sempre aquela pergunta para fazer a pessoa pensar. Eu lembro, esse nome eu vou colocar fictício, Débora. Ela pediu para eu mostrar um texto no Antigo Testamento que Jesus era o Messias. E eu orei assim, aquela oração Neemias, meteórica, né? Ai, 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 e abri Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei humilde, montado jumentinho, cria de jumento. Eu falei, Débora, de quem fala o Messias? Ela fez assim. Olha a pergunta. De quem o Messias? De quem fala o profeta? Perdão. Quem fala o profeta? Ela fez assim, Novo Testamento não vale. Mal sabia que... Eu falei assim, você pode olhar o nome do livro que eu estou lendo? Ela, Zacarias! E jogou a Bíblia assim, pegou a bolsa e foi embora. Tão evidente, né? Tão claro, evidente. Entendeu, mas não creu. A pergunta faz pensar. Quem fala o profeta? Eu lembro de Felipe evangelizando o eunuco etíope, prosélito, não era judeu, mas cria no Deus de Israel. Qual foi a pergunta? Entendes o que lês? Ele podia ter falado, né? Me dá uma carona. Para onde você vai? Qual é seu nome? Não. Entendes o que lês? Era a pergunta que ele precisava ouvir. Ele estava lendo Isaías 53 e não entendia nada. E Felipe, então, prega para ele e ele é batizado. Logo ali. Sem classe de catecúmeno, sem nada. Creu. É esse evangelho que eu ainda creio, que eu ainda gosto de usar. Esse evangelho que salva, que é explosivo, que alcança pessoas. Né? Lá em Israel eu vivi uma experiência muito interessante com uma moça muçulmana, lá em Genezaré. Não sei se você lembra disso, você estava junto. Eu achei que o arrebatamento da igreja tinha ocorrido, porque eu me vi sozinho, não vi mais ninguém, eu estava no meio de uma plantação. Né? E aquela moça colhendo, fazendo a colheita de cebola ali. E eu lembro pelo cheiro, que era muito característico. Ela parou, segurou a foice e ficou olhando para mim. Eu fiz um tchau, ela fez um tchau. Eu falei para ela, meu Deus te ama. Falei em inglês, my God loves you. His name is Jesus. Nós estávamos dentro do ônibus. Eu estava fora. Estava fora. Vocês estavam, acho que no ônibus me esperando, eu estava lá. E aí, ela, where are you from? Eu falei, Brasil. I love Neymar. Muito interessante esse dia. Eu falei, meu Deus te amo, o nome dele é Jesus. Eu creio no Deus de Israel, mas ele ama você também, o nome dele é Jesus. Ela começou a me mandar beijos sem parar. Eu entrei no ônibus, eu lembro que eu orei por aquela mulher o dia inteiro. Esse é o Deus que salva, que diz, fala do meu amor por ele, fala do meu amor por ela.
É isso. Poxa, nosso tempo é tão curtinho. Já deu? Né? Já deu o nosso tempo. Vou fazer igual aquele programa famoso. E ouvindo tantas histórias, né? É muito gostoso, o tempo passa rápido. Mas ainda tem alguns segundinhos, pastor, para você deixar uma mensagem para todos aqueles que têm, né, como nós, esse compromisso, essa responsabilidade de testemunhar. Qual mensagem que você deixaria para os nossos ouvintes a respeito desse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de judeus e gentios? Quando o Senhor Jesus chamou Abraão, ele disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pregar o evangelho para o povo judeu, para a descendência de Abraão, é um privilégio. Você será abençoado. E com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Evangelização não é um pedido, é um mandato do Senhor. Às vezes discutimos tantas coisas, discutimos métodos, discutimos a soberania de Deus, discutimos tantas coisas. Eu creio num Deus soberano, mas eu não discuto a sua soberania. Eu apenas obedeço aquilo que Ele me chamou para fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele mandou fazer isso, eu faço. E é muito bom a colheita, ver almas aos pés de Jesus, ver pessoas clamando por Jesus. Quando você se dispõe e diz ao Senhor, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o privilégio do crente. Eu tenho esse privilégio, gostaria que você tivesse também. É isso. Bom, Júlio, obrigado, meu amigo. Você mandou um abraço para os meus pais, abraço para a sua família. Mando sim, abraço. Suas meninas. Sim, abraço também para a Márcia, esposa do Ion, e para o Luca e para a Júlia, os filhos também. O pastor Ion, além de ter o privilégio, né, e a responsabilidade também de testemunhar de Jesus entre os judeus, também tem o privilégio de pastorear também, né? Já pastoreou 18 famílias, anos, né? isso. Judias, passaram Isso. pela IPBI ao longo 4 dos anos. famílias. Deus é bom. Maravilha. Queremos encerrar então o programa, mais um programa, agradecendo você que esteve presente conosco aqui até o final, sempre lembrando você, em suas orações, orar pela salvação dos judeus e gentios também, e que esse programa também seja um encorajamento para que você seja sal e luz e uma testemunha de Jesus, onde quer que você esteja, no colégio, na universidade, no seu trabalho, em casa, onde o Senhor te colocar indo, pregue o Evangelho e seja uma testemunha do Senhor Jesus. Me despeço com um Shalom Aleichem, paz seja convosco e até o nosso próximo programa. Shalom, shalom.